Olá, que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Você acredita que estamos sozinhos no espaço? Nessa imensidão do universo, só existe a gente? Pouquíssimo provável, né? Para não dizer impossível. Mas, se pensarmos bem, seria muita pretensão imaginar que só a gente teria o privilégio da existência, né? Há muito mistério e muita teoria para validar as hipóteses. Muitas delas afirmam que os extraterrestres estão entre nós, seja embaixo da terra, escondido em cavernas, ou mesmo no fundo do mar, infiltrados no nosso dia a dia, com uma aparência extremamente semelhante. Igual ao filme Homens de Preto. Assistiu? Pois é. A notícia da vez traz uma grande revelação. O Irã afirma que extraterrestres altos e brancos controlam os Estados Unidos da América. Supostamente esse burburinho foi publicado em 2025, mas parece que essas imagens são muito mais antigas, do início de 2014. Será que eles já desconfiavam dessa informação, mas só agora abriram a boca diante dos conflitos entre os países? Afinal, os Estados Unidos estão fazendo o maior destacamento armamentista em direção ao Irã e Trump comenta que quer iniciar conversas, mas dizem que não permitirão que o Irã tenha armamento nuclear. Claro, uma questão de autodefesa, né? Para quem já sentiu as ameaças de destruição. Quem divulgou isso foi a Forbes e isso traz seriedade. Imagine você acordar e se deparar com um título. Irã afirma que extraterrestres brancos e altos controlam os Estados Unidos. Bem, a matéria diz o seguinte: os documentos vazados pelo denunciante da NSA, Edward Snowden, famoso divulgador dos segredos confidenciais norte-americano, provam de maneira conclusiva que os Estados Unidos têm sido governados por uma raça de extraterrestres altos e brancos, que também ajudaram a ascensão da Alemanha na década de 30. Nós já ouvimos que a China e a Rússia têm uma certa intimidade com os reptilianos, né? E, ao que parece, os Estados Unidos estariam alinhados com uma raça conhecida como Anunnaki, a gente já falou disso aqui no canal, que poderiam ser esses seres altos e brancos que estariam à frente do governo. Anunnaki é uma palavra que significa aqueles que desceram do céu. Seriam eles os tais anjos que voltaram à Terra, conforme dito em várias religiões? É tão difícil quanto fácil acreditar nessa história. Parece que não tem meio termo, né? A notícia sobre OVNIs acabou de ser publicada na agência de notícia Fars, o serviço de notícias em inglês do Irã. Em 2014, falavam que uma nação poderia estar perto de adquirir armas nucleares cedidas por inteligência extraterrestre. E, de repente, a página foi quebrada e não permite mais acesso. Estranho, né? Essa invasão extraterrestre foi revelada por meio de um relatório da agência de espionagem russa FSB. Ela encontrou provas irrefutáveis de que a inteligência extraterrestre comanda a política norte-americana desde 1945, olha só. Edward Snowden, de quem já falamos, inclusive teve que receber asilo na própria Rússia, após revelar os esquemas de vigilância americanos e ser perseguido em seu próprio país. Mas, para além desses documentos que implicariam os Estados Unidos em várias situações problemáticas com diversos países, ele também vazou documentos que indicavam que essa raça de extraterrestres altos e brancos foi quem ajudou a Alemanha na Segunda Guerra a construir submarinos avançados. A coisa foi além. Depois se reuniram em 54 com o presidente Eisenhower, restabelecendo o regime secreto que governa os Estados Unidos atualmente. Eisenhower foi um presidente influente, um dos líderes mais importantes do século XX e comandante supremo das forças aliadas na Europa durante a Segunda Guerra. Será que essa projeção de fama e esse poderio absoluto veio através desses contatos interplanetários? É interessante, uma notícia como essa faz emergir uma série de perguntas, né? Ao que tudo indica, existe uma agenda alienígena, existe uma organização e o mais inquietante é que a agenda exige a criação de um sistema global de vigilância eletrônica para ocultar a sua presença na Terra, enquanto entram
no que um dos documentos de Snowden chama de fase final para assimilação total e domínio mundial. Naquela época, o governo americano estava numa ferrenha luta de poder com o presidente Obama e, bem recentemente, ele deu declarações dizendo que os extraterrestres existem, mas nunca os viu, apesar de admitir que existia uma força desconhecida que se opunha a qualquer tentativa de desvendar esse mistério. Será que esse conflito entre Obama e o seu próprio governo possa ter raízes nisso tudo? Bem, não basta temer os conflitos humanos, agora nós temos que lidar com embates alienígenas. Tanto que as autoridades russas temem que esses famosos altos brancos, os Anunnaki, tenham se aliado a uma outra potência alienígena. Pensa se for verdade. Toda boa teoria da conspiração precisa ser embasada no que temos como verdade, né? O artigo cita Paul Hellyer, que foi ministro da Defesa canadense nos anos 60 e faleceu em 2019, e que disse que efetivamente havia extraterrestres e coalizões embrenhados com o alto escalão das maiores potências terrestres. O artigo da Forbes, que aborda toda essa questão, resume que essa informação serve para difamar os Estados Unidos e que não há base nem fundamento para nenhuma dessas teorias malucas. Talvez o ponto positivo é que, se o Irã acha que seu adversário tem apoio de ETs, talvez eles pensem duas vezes antes de agir. Apesar do artigo da Forbes sugerir que isso tudo não passa de fantasia e loucura, eu pergunto a vocês, que necessidade teriam o Irã ou a Rússia de dizer isso? Ainda mais que estamos em 2026 e isso começou a ser especulado em 2014. Bem, mas onde há fumaça, há fogo. Essa necessidade de pensar sobre algo já é querer falar sobre. Faz muito mais sentido haver acordos e pactos e nós sermos meros observadores de um jogo onde nem conhecemos as regras, do que eles pousarem em terra firme para dizer que vieram em missão de paz e amor. Se essa relação existe, com certeza é feita por relações políticas secretas e, possivelmente, o fenômeno seja muito mais sombrio do que imaginamos. Olhem para nós humanos. Há pessoas do bem e pessoas extremamente más, cruéis. Noutras galáxias deve ser a mesma coisa. Afinal, os relatos de abdução variam entre experimentos com os nossos corpos e encontros mais edificantes. Vai ver que, independente de qualquer planeta, estrela ou galáxia, os seres possuem personalidades distintas. Talvez exista uma hierarquia, ordens e organizações como acontece nos nossos governos, né? E os líderes desses lugares mais distantes e remotos contataram os nossos. Se isso for verdade, estamos aqui numa grande viagem a partir da informação, o futuro dirá. E tudo indica que esse futuro já chegou. Nunca tivemos tantas notícias de avistamentos e os governos dispostos a expor tudo. Vamos ver como é que termina essa história. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. E você, já teve alguma experiência com esse sobrenatural do cosmos? A gente gostaria de saber. Deixa aí nos comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.